No bloco de tecnologia do Arca Homem, nós vamos falar sobre software livre. Estamos com o administrador de sistemas Marcelo Romeu, que vai falar sobre essa mobilidade do mercado da informática e também sobre o Linux em comparação ao Windows, se hoje esse sistema operacional ele é interessante do ponto de vista doméstico e para usuários iniciantes. E aí, Marcelo, tudo bem? Tudo jóia, Leandro. Então eu queria que você começasse a falar sobre esse aspecto do software livre, explicar para as pessoas que não conhecem essa modalidade do mercado, que é super interessante pela questão da democratização do conhecimento e também pelo ponto de vista que ele inibe a pirataria por si. Isso. O que o pessoal mais faz confusão no começo é que é software livre, software gratuito. Quer dizer que software livre é software freeware, não é a mesma coisa. Software livre quer dizer software que tem os programadores do mundo inteiro têm acesso ao código-fonte. O que é o código-fonte? É a linguagem de computador que os programadores usam. Então, se uma pessoa tem conhecimento, ela pode pegar o código-fonte, se juntar à comunidade daquele software livre e influenciar. Se ela acha que o software não faz o que ela precisa, ela pode ajudar a construir, a fazer o que ela precisa. Essa é a filosofia do software livre. Além de ser, na maioria das vezes, ter a licença que a gente chama de GPL, que é licença de código livre, a pessoa pode redistribuir com código aberto e não cobrar ônus sobre a utilização daquele software. O software livre funciona num sistema colaborativo. As pessoas pegam fonte, melhoram a fonte através dos próprios desenvolvedores e, se você sabe, você pode desenvolver mais em cima dele e ele vai crescendo em funcionalidade. Talvez hoje o Linux seja o programa símbolo. Isso, o Linux são dois componentes do Linux. O Linux é o Linux, que é o núcleo do sistema, e as ferramentas GNU, que foi uma fundação que criou as ferramentas onde o Linux fica no centro, entendeu? Então o Linux é o maior esforço colaborativo de open source do mundo no momento. E hoje em dia, nesse período que a gente tem um Windows, além de caro, se a gente for olhar do âmbito legal, ele também está sendo criticado muito pela questão da segurança. E, ao mesmo tempo, o Linux hoje, que até pouco tempo era um programa de difícil manuseio, mais indicado para pessoas mais estudadas, hoje ele está ganhando um espaço maior no âmbito doméstico, pela questão da usabilidade dele está melhorando. Isso. Como é que você está vendo isso? Realmente esse crescimento está sendo bom? E se hoje as pessoas têm condições, o usuário doméstico tem a condição de pegar um disco de Linux e botar na máquina para rodar? Isso. O Linux ele começou no âmbito de universidades, né? Então ele foi voltado para resolver problemas de empresas. Então ele foi voltado inicialmente para ser um servidor. Mas houve a necessidade de ir se adaptando ele para o micro doméstico, o micro desktop, que era um micro que os desenvolvedores tinham em casa. Então começou a nascer interface gráfica, foi se juntando padrões que já existiam no mercado de Unix e transformando, criando um desktop. Hoje esse desktop já é muito mais utilizável do que há 10 anos atrás. Muito mais, em termos de reconhecimento de hardware, de instalação. E o Linux tem uma vantagem que você não tem um Linux. Eu não chego assim, existe só esse tipo de Linux. Não, existem Linux que funcionam de um CD, que pode instalar a partir de um pendrive. Existem Linux que você não precisa nem instalar ele na máquina. Você bota um CD, ele dá o boot. Se funcionou legal na tua máquina, você ficou satisfeito com aquele ambiente, você pode ficar com ele. Você aperta lá um ícone e ele instala na sua máquina. E você pode até baixar da internet. Isso aí é tudo baixado na internet, sem ônus, sem custo. Existe até isso, é o Kurumin. O Kurumin é uma versão, é um esforço brasileiro que trabalhou-se num outro projeto exterior, que era o Knoppix. Eles fizeram um trabalho de nacionalização e adequação às máquinas nacionais e fez um trabalho muito legal com o Kurumin. E é possível, numa mesma máquina, você rodar tanto com Linux como Windows? Sim, é possível. Você precisa fazer o que a gente chama de particionamento e um dual boot. A máquina tem que ser
Você tem que fazer um redimensionamento de partição. Muitas distribuições na instalação tem essa opção de já diminuir o disco para você e botar o Linux em outra partição. Quer dizer, mas aí também, em outra contrapartida, para o usuário doméstico, isso também começa a ser, a partir desse processo, ele já é complexo? Olha, tipo de é como eu falei, o Linux tem várias distribuições. Em algumas distribuições isso vai ser complicado, mas existem boas distribuições que fazem já esse processo para você de uma forma totalmente intuitiva. Ele mostra assim, você está usando isso no Windows, você para instalar o Linux vai precisar fazer isso. Só que tem que fazer backup dos dados, é um processo que pode ter perda de dados, falta luz no meio do processo, mas é algo assim que, para fazer num sistema já instalado, tem que fazer um backup. Agora, se você não tem, está fazendo uma máquina nova, você pode fazer, instala o Windows primeiro, depois vai lá, instala no espaço que sobrou o Linux, não vai ter nenhum problema. Mas também, vamos dizer assim, esse desafio, colocando dessa maneira, ele é maior na parte da instalação. Depois do programa instalado, a usabilidade dele é tranquila, tanto quanto do Windows? Há um esforço de colocar um ambiente parecido com o que o usuário já tem no Windows, entendeu? Há um esforço de vários... porque no Linux você pode escolher a interface gráfica. Então você pode usar uma interface gráfica bem complexa, pode usar uma bem minimalista. Então há um esforço em algumas distribuições, até tinha uma que se chamava Lindons, que era justamente, que acabou virando o Linspire, mas o objetivo dela é que o usuário saia do Windows e vá para o Linux sem ter uma reaprendizagem muito grande. Mas há um processo de reaprendizagem. O usuário tem que reaprender algumas coisas que fazia no Windows e vai ter que reaprender algumas coisas. Algumas distribuições tentam fazer essa passagem de uma forma muito tranquila. Outras... Por que existem as outras que são mais difíceis? Você pode perguntar assim, pô, mas se a ideia é migrar... Às vezes você não quer nada do Windows. Às vezes você... Traumatizado. Não, mas não é traumatizado. Às vezes você é um administrador de rede, um programador, você é uma da área técnica mesmo, então tudo que tem no Windows não... Assim, não é, eu vou dizer assim, o programador não vai ficar satisfeito no Windows? Vai. Mas assim, às vezes você é um programador de outra área que você, na sua empresa, usa Unix para desenvolvimento e você precisa de um ambiente parecido. Então... Você não precisa, talvez, até de um ambiente gráfico. Você vai instalar um Linux completamente texto para trabalhar. Eu falo isso porque todo mundo, ainda mais principalmente o que a gente está falando do usuário doméstico, ele, vamos dizer assim, em média, talvez uma vez por ano, ele tenha que ter um auxílio do suporte, do técnico. Então o técnico instala. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que o programa ele traz grandes vantagens em comparação ao Linux, principalmente do aspecto de segurança. Isso. Que a gente até conversando aqui antes, até dados, o Linux ele é mais blindado, né? Vamos dizer assim. E é verdade? É verdade. Assim, existem muito poucos vírus para o Linux e no ambiente normal de Linux, em que o usuário, assim que um usuário comum entra no Linux, ele não tem muitos direitos. Então, um vírus ficaria atuando só na área do usuário. Assim, ele não poderia destruir o sistema, contaminar, igual acontece no Windows, porque o usuário, por default doméstico, ele entra já como um direito total, ele é administrador da máquina. Então, quando ele entra na máquina administrando, o vírus vai administrar a máquina. Entendeu? Ele vai fazer o que ele quiser. Assim, você consegue no Windows, mas eu consigo resolver, você consegue, mas não é um ambiente doméstico. No ambiente doméstico, o normal é ficar o administrador aberto. No Linux é já o contrário. Você entra como um usuário comum, então isso já corta um bocado de problema já de ataque de vírus e script maliciosos. E isso fica bem menos exposto. Só nesse princípio inicial. E tem a arquitetura do sistema, é diferente. O jeito como ele se comporta junto com o hardware é completamente diferente do outro. Então... Quer dizer, o Linux é uma residência urbana com grades, sistemas de segurança. Ele é bem mais seguro, mas eu não vou... É um casebre de interior, quer dizer. Não, assim, o Windows, assim, eu não gosto de denigrir nenhum sistema operacional, nenhum trabalho de ninguém. É uma política que assim, as pessoas que levam a sério o open source, assim, nosso trabalho não é falar mal da Microsoft, entendeu? Até porque, de certa forma, muitos atributos do Windows... Assim, uma coisa que você deve levar em consideração sempre as melhores qualidades do sistema operacional concorrente, que o que seja. A grande crítica, até de pessoas da área como você, a Microsoft, é o problema de que acaba que a empresa joga no mercado muitos programas inacabados. Isso, acaba...
para a visão do consumidor, isso é... Não, é inacabados e às vezes você recebe a resposta do suporte assim, compre a próxima versão, compre o upgrade. Eu fui usuário, olha, eu sou usuário de Windows bem antigo, eu usava desde o DOS, talvez versão 3 ponto alguma coisa. E para resolver problema, compre a próxima versão. Isso me deixava indignado, não tinha, por exemplo, no Windows agora que tem o Service Pack, mas não resolve todos os problemas. Por exemplo, um exemplo que aconteceu comigo, eu comprei o Windows 95 na caixa, fechadinho. E logo em seguida saiu o 95 OSR2, que vinha com muitos recursos de partição, outras coisas que o meu não tinha. Eu liguei para a Microsoft, mas eu comprei o original, o que é que eu faço? Você não tem direito a comprar um OSR2, porque ele é uma licença OEM. Espera sair o 98 e compre o 98. Eu fui e comprei o 98. Eu tive que ir gastando dinheiro. Assim, a gente você acaba num ciclo sem fim de gastar dinheiro. Você fica refém do monopólio. Você fica refém. Então eu me revoltei com isso e aderi ao open source. A interessante comparação é que o que acontece hoje é o Windows, você detecta uma falha. E mesmo que você possa comunicar essa falha à Microsoft, essa correção só viria na próxima versão. Então, viria um software livre, você pode jogar essa falha, resolver e disponibilizar para toda a rede. Isso, as disponibilidades de controle de segurança no ambiente open source são muito rápidas. Assim, a detecção de uma falha é muito rápida, que as pessoas têm acesso à fonte, uma pessoa fez um programa, outra viu o erro, já corrigiu, e o processo é muito mais rápido. A Microsoft tem todo um processo burocrático que a empresa é obrigada a cumprir para se estabelecer. Então, esse processo é mais moroso além do processo de lançamento das atualizações. A atualização pode vir disponível pelo Windows Update, mas se você for um usuário pirata, que é o que acontece muito no Brasil, você vai ficar com o Windows inseguro. Se você não tem a licença, você não consegue atualizar seu Windows hoje. Porque a maioria, como a gente estava falando antes, hoje um problema grave no Brasil é a pirataria. A pirataria atua aí nesse meio e você acaba ficando com o Windows bem inseguro porque você não pode atualizar. E aí o Windows inseguro... o Windows inseguro prejudica muita gente, não só você, prejudica a empresa. Porque você é invadido e a sua máquina fica online, ela começa a ser usada por um hacker malicioso. E você fica com isso. Isso é muito perigoso. E muito perigoso. Ainda mais quando você começa a digitar senha. Isso, há o risco de perder senha, de ter sua privacidade invadida. O computador está... Às vezes o comportamento é totalmente obscuro, você não consegue perceber. Agora, a desvantagem do Linux também, para quem gosta de diversão, o sistema operacional é falho, né? Porque existem poucos jogos desenvolvidos para Linux. Eu vou ter que concordar contigo, existem poucos jogos em comparação ao mercado, não tem como comparar um mercado que existe aí na área de multimídia há décadas aí já. Então, a gente tem essa falha, mas as empresas de jogo gostam de investir no mercado, elas têm, por exemplo, a 3D Realms sempre lança alguma coisa, o Doom 3, que é um jogo também de 2004, mas é um jogo recente, que está funcionando no Linux muito bem. Você tem outros jogos também, outros títulos, que eu não sou expert em games, mas você tem como jogar no Linux. Até tem uma coisa que eu não falei contigo, mas tem um plugin que você pode comprar, é um programa, que eu estou tentando lembrar o nome agora, que antigamente chamava-se Winex, que era um programa que emulava o ambiente de jogo do Windows. Então você conseguia jogar os jogos do original do Windows em cima, agora Cedega, acho que é Cedega o nome. Você pega o jogo, instala ele no Linux sem problema. Então você tem mas você perde de desempenho, não sei o que. É mais para quem é usuário de Linux e não pode ficar sem jogar. Quer dizer, mas você tem jogos, O fundamental do usuário do Linux é ele se manter ao máximo informado, né, sobre as atualizações, sobre as mudanças. Porque aí ele consegue ter um sistema operacional em constante evolução, né? Praticamente em tempo real a evolução do Linux. E agora, outro assunto interessante também, hoje existem, parece que várias guerras em blocos, e você percebe todos contra a Microsoft. E hoje, vamos dizer, no caso você tem uma luta que é o Linux contra o Windows, também tem no caso o Firefox contra o Windows Explorer, que é o navegador da Microsoft, também
tem muitos problemas com questões judiciais, que ele é visto nitidamente como um jogo de monopólio, e também tem aí a Google incomodando bastante a Microsoft. Isso. O que você sabe em termos de, vamos dizer assim, interação entre Google e Linux? O Google ele utiliza bastante open source na infraestrutura deles. Eu até inclusive conheço algumas pessoas que trabalham, que são de open source e trabalham no Google, se sentem muito satisfeitos e orgulhosos de saber que o Google usa bastante open source. Entendeu? E o Google viu um filão de mercado que são os serviços online na internet. Por exemplo, um e-mail grande, documentos online, um mapa do mundo inteiro, ela está sempre um passo à frente na internet. Então a Microsoft sacou que ela está ficando para trás nisso aí. Mas você acha que isso vai ser gratuito para sempre ou vai chegar uma hora que... Olha, eu não sei qual é a estratégia do Google. A estratégia do Google é juntar toda a comunidade lá dentro. Hoje talvez a estratégia seja, além de ser vamos dizer, além de ser referência, mas também agregar o máximo de, vamos dizer assim, publicidade, né? A questão de você conseguir brecha em cada programa para publicidade. Até uma jogada aquisição do YouTube. Até chiclete o Google está vendendo, não sei se você viu isso. Não vi, não. Não, até tem o Google Tablets, que é... Não, assim, eles realmente... Acho que tá aí a grande virada. Eu acho que na própria época o Netscape ele não conseguiu, vamos dizer assim, sobreviver por conta da pressão, da resposta da Microsoft com o Internet Explorer. E hoje o Google está sendo o grande rival da Microsoft, em termos de serviços. Os rivais do Google hoje, eles não estão conseguindo ter êxito. A própria Yahoo passa por problemas. A gente teve o Alta Vista, que praticamente está morto. Alguns outras ferramentas de busca na internet que não estão conseguindo êxito porque não tem essa diversificação do Google. E também a Google é uma empresa que ela tem também uma fome de aquisições de várias empresas que fornecem soluções online. Isso, ela Hoje gosta a gente de tá arrebatar vendo as empresas. Talvez o grande objetivo hoje, claro, é que o Google está oferecendo aí programas similares aos da Microsoft, bons e que acabam sendo online e por isso gratuitos. Você tem o objetivo de lançar o editor de texto, já tem um Picasa que, no caso, não é nem contra a Microsoft, seria contra... Não, ela quer botar uns serviços práticos online que o usuário sinta-se à vontade de usar aquilo. Eu acho que ela não quer cobrar depois, cobrar por esse serviço. Ela quer prender a parte de publicidade, ela está ganhando dinheiro, ela ganha dinheiro com o mercado de ações. Com certeza, porque eu acho que o surgimento de programas online pode ser um grande divisor de águas na história. É o grande divisor de águas. Porque o que acontece? O futuro, assim, uma visão que eu tenho do futuro, que alguns compartilham comigo, é que no futuro o teu computador vai ser bem parecido com a televisão, ou os dois sejam bem fundidos. Estamos aí, no caso do Brasil, as vésperas da TV digital. Isso mesmo. Então vai ser bem fundido. Então você ter os serviços online sem precisar instalar um sistema operacional, que é manter um sistema operacional seguro, administrar um sistema operacional. Por exemplo, o documento está no Google lá. Quem é que faz backup? É o pessoal do Google. Você se preocupa com backup? Está sempre lá. Então você acha que vai acabar até a ideia de HD? Isso, assim, memória virtual mesmo. Isso, você está ligado na rede. Na rede, por exemplo, eu compartilho uma planilha de orçamento familiar com minha esposa. Ela está em casa, eu estou aqui e a gente, ao mesmo tempo, mexe na mesma planilha. De graça. A gente vai lá conversando num chatzinho aqui do lado do Google, a gente vai, muda o valor tal, bota tanto para tanto, aí a gente vai mexendo, vai vendo os valores mudar, assim, os dois mexendo na mesma planilha. Eu acho que é esperar para ver, até porque a Microsoft... Não, a Microsoft vai ter um contra-ataque aí. Você acha que a Microsoft... Vai ter, ela não vai deixar isso de bobeira. Ela deve estar preparada. Até no mundo dos negócios, o termo fusão ele hoje está sendo muito difundido até pela questão da sobrevivência. Isso. Então você acredita até que uma parceria Microsoft-Yahoo seria viável? Não sei, cara. Aí é especular no mercado que ninguém sabe o que pode acontecer. Seria, né, a única, se colocasse assim... Seria o Yahoo. Força de quem não está satisfeito com essa... Porque eu acho que
o Google ele tem uma simpatia muito grande entre os usuários. Porque, por exemplo, na parte de pesquisa, cara, eu não consigo imaginar a internet sem o Google. Eu não consigo. Você consegue achar uma coisa só de pensar, assim, vou pensar alguma coisa e vou botar um endereço e vai cair lá. Você não tem como organizar a internet sem o Google hoje. Eu acho que hoje em dia, em programas de internet... Você pensa num assunto, você digita lá, o Google já procurou para você um tempão atrás, já botou no banco de dados e está lá. Hoje em dia, dos programas mais populares, talvez o Google ainda não conseguiu ter, vamos dizer, uma espécie de MSN melhor. Ele tentou com o Google Chat fazer. Mas hoje em dia talvez seja o único que o Google ainda não conseguiu. O MSN. Bem, está crescendo. Assim, o Google Talk, eu sou usuário do Google Talk. Assim, eu vejo que os meus contatos estão crescendo. Eu vejo que está tendo uma descida. Porque é pelo fato de você, por exemplo... Talvez esses teus contatos... De não ter um MSN. Tem os dois. Eu tenho 3, 4. O que acontece? Porque pelo fato dele estar integrando os serviços, por exemplo, ele tem o Orkut, tem o Gmail. Então, quando você loga no Gmail, tem o YouTube. Então, quando você loga no Gmail, tu já fica disponível no Google Talk. Se você loga no Orkut, aí aparece já você online, aí você começa a conversar, daqui a pouco está usando. O Google é a integração, é o cross-software. Não, porque a Microsoft já tinha uma comunidade parecida antes do Orkut aparecer. Porque ela não, você no MSN lá, você tinha uma comunidadezinha mais ou menos. Mas o Orkut, ele facilitou um bocado. Não visualizou isso. Mas assim, o Orkut não foi nem ideia do Google, né? Foi um cara que trabalhou lá fora. O Google foi... O Google... e arrebatou. Família, ele viu o YouTube, visualizar. Viu o YouTube e tal. Tá certo. Poxa, essa conversa foi boa. Marcelo Romeu, administrador de sistemas, deu uma aula aí de software livre. E o grande objetivo dessa conversa é mostrar para o usuário as diferenças, os prós e contras, e ele fazer a melhor opção, até por conta de custo e conta também que eu acho que hoje fundamental na informática é a segurança. Eu acho que é o fundamental, porque você, mesmo que esteja no âmbito doméstico, você tem documentos que, de certa forma, estão integrados na sua vida profissional. E tem documentos, fotos, arquivos que você tem um apreço e tem interesse de guardar aquilo. Uma perda de tudo isso é um prejuízo muito grande. Muito, coisa que não vai ter de novo. Vai ter que voltar no lugar, tirar as fotos todas de novo. Isso, poxa, já é.